Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite, bem-vindo ao Sempre Saúde, aqui pela nossa Santa Cecília TV. É um prazer estar com você novamente, levando o assunto saúde, falado de uma forma muito mais fácil. Hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber o Dr. Amer Khatib. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e da famosa bariátrica. É um assunto aí que a gente escuta falar sempre. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado por você ter vindo nessa correria, né, do dia a dia, chuva à tarde, estou em São Vicente, estou em Praia Grande, estou chegando, mas é assim mesmo. Por que o Amer foi fazer medicina? Me conta. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar Muito aqui. obrigado. E é uma honra participar do seu programa. Uhum. E o Amer resolveu fazer medicina desde pequeno, com o intuito de cuidar das pessoas, de querer o bem do próximo. E nesse meio tempo da minha adolescência, eu acabei perdendo meu avô. Entendi. E isso fez com que eu quisesse buscar mais a questão de cuidar do próximo, entender as necessidades do próximo. É muito legal quando a gente vê um cara assim, quem é você, um cara jovem, você tem aí 37 anos, a gente estava batendo um papo antes, família de origem libanesa, e o seu Khatib, não é isso? Veio de lá para fazer família aqui, e eu fico muito feliz quando o cara, ele entra numa área, ele vai se aprofundando nessa área, ainda mais quando a gente fala de aparelho digestivo, né? Que não é fácil, né? Você falar de aparelho digestivo é digestório. As duas coisas estão certas, né? A gente está vendo hoje muito em fisiologia se falar aparelho digestório. Sim. Estou falando isso porque alguns alunos nos assistem e vão falar, Carlão, você falou digestivo e na aula você falou digestório. E a famosa bariátrica, né? E por que você foi atrás dessa especialidade tão específica assim? Isso tudo começou na residência médica de cirurgia geral. Sim. Eu não tinha pretensão desde sempre disso. Uhum. Mas eu tive uma pessoa que sempre que me inspirou, que é a Mônica, né, que trabalha hoje comigo, que é a minha sócia, e a gente vem formar um grupo para tratamento especializado das doenças do aparelho digestivo e bariátrica. Uhum. E ela sempre foi uma pessoa que quis a bariátrica como um bem de saúde pública. Muito legal de falar disso. A gente conseguiu juntar forças. Hoje a gente tem o serviço de bariátrica dentro do Guilherme Álvaro, né? E funciona muito bem. Faz pelo SUS, sim, a já tenho até acompanhado paciente que fez com você. Sim. E a gente, com esse mesmo grupo, estamos fazendo um instituto chamado Instituto Gastrobari. É verdade, mês que vem, né? Temos aí novidades quiser, aí, né? Novidades. E com o intuito de levar para a população tanto plano como a população que não tem tanto favorecida assim, com facilidades para a gente poder levar, porque obesidade é um problema de saúde pública. É uma doença. Quem está falando para você, Amer, é um gordo. E eu me sinto muito à vontade da gente falar isso. Eu comecei a fazer o doutorado em saúde pública e um dos temas é obesidade. Até pelo fato de vida que a gente leva hoje, a gente come de forma errada. Eu sempre fui gordo. Além do fator genético que tem também, que não é desculpa de gordo, tem um fator genético, né? A gente sabe que a gente come errado. Come um salgado, não almoça, quando janta um montão, enfim. Sem falar que a gente escuta falar que as patologias do aparelho digestivo são várias, né, gente? São várias. A gente não fala só de bariátrica. Sim. O que você pode falar mais? O que você cuida? Nós cuidamos de toda a doença do trato digestório
relacionadas à cirurgia. Então, Entendi. doença do refluxo, Sim. pedra na vesícula, hérnia da parede abdominal e as inúmeras doenças oncológicas que acometem todo o trato digestivo e as doenças benignas que também, como a doença diverticular, que pode levar a diverticulite, as úlceras gástricas, que às vezes precisam de tratamento não só medicamentoso. Mas o carro forte que a gente tem, que é o maior fluxo, é as pedras na vesícula, hérnia de parede abdominal. Isso você faz muito. Esse é a nossa rotina. E a bariátrica, que é uma questão de que a gente lida com isso também diariamente. E temos agora mais a agregar com essa nova clínica, esse novo instituto que a gente traz aí para a população. É isso mesmo, para a gente ter acesso, porque quando a gente fala de cirurgia bariátrica, não é só estética, né, cara? Não é só estética. Você vê cara que pesa 150 quilos, o cara cai para 80, e não é só o peso dele que cai. Os níveis séricos, né? Os exames melhoram todos, você vai atrás de qualidade. Isso, você vai diabetes. A diabetes. A cirurgia bariátrica, que muitos chamam a cirurgia metabólica quando está associado às doenças metabólicas, né? Na verdade, a técnica cirúrgica é a mesma nas duas cirurgias. A finalidade são distintas. Mas a técnica é a mesma? A técnica é a mesma. Lógico que a que nós usamos é a mesma. Tem outras escolas que utilizam outros tipos de técnica com uma área de desabsorção maior. Sim, sim. Às vezes fazem só o sleeve, que é só a parte gástrica, não mexe na parte intestinal, mas nós temos o preconizado que o tratamento melhor, que diminui o risco de reganho de peso no pós-operatório, a perda de peso mais acentuada e a normalização de todas as comorbidades associadas é o bypass em Y de Roux. Hoje, então, você utiliza mais o bypass. Exatamente. Amer, tem gente que faz cirurgia bariátrica mais de uma vez? Tem a cirurgia bariátrica revisional. A gente não acredita que isso seja resolutivo. Porque, assim, tem gente que aumenta a área de desabsorção ou diminui o reservatório gástrico, mas se a gente não... A cirurgia bariátrica ela tem um pré-operatório muito importante, um intraoperatório importante e um pós-operatório mais importante ainda. Porque se a gente não modifica os hábitos alimentares e os hábitos de vida no pré-operatório com uma avaliação multiprofissional e leva o paciente para a cirurgia entendendo que aquilo é um pontapé para que ele mude as suas características de vida e os seus hábitos de vida, ele vai reganhar peso, porque a cirurgia bariátrica não faz milagre. Entendi. Ela tem um grande poderio para transformação, mas precisa dessa equipe multidisciplinar no pré-operatório e no pós-operatório. Então, o cirurgião sozinho não resolve nada. Não dá. Então, tem nutricionista, psicólogo. Tem a questão da fisioterapia, em alguns casos, para questão da parte pulmonar. A gente, respiratória. Pacientes muito obesos têm muita apneia, às vezes precisam utilizar BiPAP no pós-operatório. Então, precisa dessa equipe multi sempre presente. Endocrinologista, nutricionista, nutrólogo. Essa equipe multidisciplinar que a gente pretende levar aí à população, que a gente já leva no Guilherme Álvaro no SUS, e a gente vai fazer isso no particular, no privado. Exatamente. É muito legal isso, porque você, para fazer uma cirurgia bariátrica, não posso sentar com o Amer e falar: Amer, eu te entrevistei lá no programa, você é meu amigo, a semana que vem você faz a cirurgia em mim. Não é assim. Não é assim. Essa visão de você fazer isso para ontem, você não tem. Existe sim um preparo, onde uma equipe multidisciplinar vai cuidar de você e vai falar qual a melhor época até de você fazer ou não, ou se você está apto a fazer ou não. É isso aí, não é? Exatamente. E ele quer trazer isso
com uma facilidade maior. Então, quer dizer, essa clínica vem para ter uma amplitude maior de atendimento. O fundo não é dinheirista, ele vem até para trazer essa facilidade aonde a gente hoje não tem, só que feito da maneira correta. Conforme ele falou, o antes, o durante e o depois. As 3 fases são muito importantes. Você já fez cirurgia bariátrica numa pessoa pesando quanto, Amir? 200 quilos? A gente já, lá no Guilherme Álvares, a gente lidou com situações em que no sistema privado, às vezes, a gente não vê. Não tem. Mas a gente tem os super obesos, né? Sim. Nós tivemos paciente que começou com 250, 260 quilos, conseguiu perder peso. A gente evita operar pacientes acima de 200 quilos, então ele bateu os 200 quilos para ir para a cirurgia. Operou, fez a cirurgia. E tem os pacientes com múltiplas comorbidades, pacientes obesos que são cadeirantes, pacientes obesos que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida e a gente conseguiu transformar isso com a cirurgia bariátrica. É inacreditável, né, cara? A gente não imagina que vá chegar a isso. Hoje eu tenho por volta de 120 quilos e tenho 1,85 m. Então, quer dizer, eu estou com o meu IMC batendo ali. Eu tento não passar disso. Tenho amigos que fazem também a cirurgia em São Caetano do Sul e tal, mas eu tenho assim um receio. E eu vejo que hoje muita gente quer fazer a cirurgia de qualquer jeito, mesmo não estando nesse índice. Não, precisa estar dentro do índice. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela preconiza que as cirurgias elas são indicadas nos pacientes com IMC acima de 35. O IMC a gente calcula o peso dividido sobre a altura ao quadrado. Sim, sim. E com alguma comorbidade ou acima de 40, mesmo sem comorbidades. Existem já estudos, a Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica já vem preconizando que acima de 30 quilos, de IMC de 30, associado a doenças como diabetes, a cirurgia metabólica já vem sendo indicada fora, principalmente lá nos Estados Unidos. A gente ainda não tem isso preconizado aqui dentro do Brasil, na sociedade, nem na Sociedade Brasileira e nem na ANS. Então, muitos pacientes ainda vão abaixo de 35 querer essa cirurgia, mas isso ainda aqui não estamos permitidos a fazer. Entendi. É um assunto muito legal. Vocês estão vendo que a gente, falando de uma forma mais fácil, o entendimento é maior. Já passou aqui o primeiro bloco, batendo esse papo com o Amer. Eu vou chamar um intervalo, a gente volta já já. Valeu. Olá, estamos de volta aqui com Sempre Saúde pela nossa Santa Cecília TV, um papo super legal aqui com o Amer. Está quase me convencendo a entrar nessa de cirurgia, porque a coisa tem que ser feita da forma certa. Mas antes, eu vou chamar o quadro Que Exame é Esse?, que é um oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater, completando aí 30 anos o ano passado. Vamos lá. Oi, Dr. Carlos. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou biomédica aqui no Laboratório Célula Mater e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o hemograma. O hemograma, ele é o exame que analisa as informações específicas sobre os tipos e as quantidades dos componentes presentes no sangue. Ele avalia 3 determinações básicas: os eritrócitos ou série vermelha, onde ele avalia a hemoglobina e o hematócrito e os índices hematimétricos, os leucócitos ou série branca, onde ele avalia a contagem das células presentes no sangue, e a série plaquetária, onde ele avalia a contagem das plaquetas. Ele pode detectar várias doenças, como anemias, leucemias, infecções virais ou bacterianas, alergias, infestações parasitárias e etc. A introdução do hemograma na prática médica começou em 1925 e desde então ele tem sido o exame mais requisitado pelos médicos.
Ele é um exame que ele não necessita de jejum obrigatório, ele não tem contraindicação e ele pode ser feito por qualquer faixa etária. É muito importante você procurar o seu médico anualmente para poder fazer os seus exames. Então procure uma de nossas unidades mais próximas da sua casa e venha fazer o seu hemograma e os outros exames conosco. Amer, a gente está aqui batendo um papo falando sobre cirurgia bariátrica, que até então eu tinha um pouco de medo de falar, mas você me deixou tão à vontade e agora eu vou... Já virou Amer, tá? Doutor Amer, e já virou Amer já. Ela é reversível, a cirurgia bariátrica? É possível a reversão. Tá. Não é uma cirurgia simples, tá, certo? Principalmente o bypass, porque nós fazemos um estomaguinho de 50 ml na cirurgia e desviamos o intestino por 2 metros. Então, a gente tem que desfazer esse estomaguinho, fazer uma costura no estômago remanescente, que a gente não tira, e desfazer esse desvio. A gente só faz esse tipo de cirurgia em últimas circunstâncias, naqueles pacientes que, por conta da cirurgia, levou-se a uma desnutrição grave. Entendi. Que se a gente tem um acompanhamento adequado no pós-operatório, com a equipe multidisciplinar, e o paciente ter o entendimento antes de operar, que ele precisa desse acompanhamento pelo menos anualmente depois da cirurgia, tomar as vitaminas adequadamente, fazer os exames adequadamente, a gente não chega nesse ponto da desnutrição grave. Mas pode chegar se não for feito da maneira certa. Com certeza. Então, precisa desse acompanhamento regular tá, para a gente não ter nenhum problema futuro. A gente escuta, hoje em dia, esse mundo aí de fake news, né? Se fala tanta coisa, a gente não sabe o que é certo e o que não é. Mas, vamos lá, vamos entrar num papo um pouquinho mais além. A gente sabe que no estômago tem a ação de várias enzimas, inclusive do suco gástrico. Exato. Eu, diminuindo essa área para um estômago menorzinho, será que eu não vou ter uma quantidade grande de enzimas? Isso pode me levar a um câncer ou não? Não. A gente escuta falar, não, porque fez a cirurgia, reduziu o estômago, e a ação do suco com as enzimas pode virar um câncer. Isso é bom ele estar falando. Na verdade, a gente... a visão é o inverso disso. Tá. Então, com a diminuição do estomaguinho, diminui-se a produção de ácido naquele estômago, diminuindo a questão do refluxo. Então, o desvio gástrico, o bypass gástrico, ele é um tratamento para aquela paciente que também, além da obesidade, tem a doença do refluxo associado. E o estômago que fica excluso, ele não sofre, por não passar alimento ali, ele não sofre a produção excessiva desse ácido. Então, esse estômago, ele fica praticamente quietinho lá, atrofiado, não sofre a ação de nada externo. Então, o risco de câncer gástrico nesse estômago excluso é muito pequeno. Eu vou falar um pouquinho da biomedicina junto com a medicina. Eu vou usar uma frase, Amer, se eu estiver errado, você fica à vontade. A digestão começa na boca. A digestão Concorda? Começa na boca. Pitialina, essas enzimas todas que vêm, né? Então, quer dizer que eu, fazendo isso, essa parte do meu estômago que eu deixei isolada, ela não vai ter produção de suco gástrico lá. Há produção, mas não essa excessivo que pode levar a alguma doença nesse estômago câncer, excluso. Alguma coisa assim, tal. Vamos falar um pouquinho de refluxo? Vamos. A gente sabe que muita gente tem. E o refluxo acontece por quê? A doença do refluxo gastroesofágico, ela é causada por uma hipotonia, ou seja, existe um esfíncter na transição do esôfago para o estômago. Um músculo, né? Que é um músculo certo. Que causa uma hipertonia naquele esfíncter, que causa um aperto ali, principalmente depois que o estômago fica cheio. E impede que retorne
suco gástrico ou bile para o esôfago. Entendi. Certo? A maior causa disso são a hipotonia desses esfíncteres. Ele vai ficando fraco. Ele vai ficando fraco. Tá. Associado a isso, tem o erro alimentar, que grande parte dos pacientes Presta atenção nisso. Era isso que eu queria que ele falasse. chegam com esse erro alimentar grave. Qual erro é? Na verdade, excesso de café, refrigerante, bebida alcoólica, condimentos embutidos, enlatados, alimentos industrializados, isso tudo faz com que há uma produção excessiva de suco gástrico. Além de que muito desses alimentos que eu falei, ele também promovem a um relaxamento maior do esfíncter do esôfago. Já está frouxo. Ele ainda fica mais frouxo E ainda. você produz mais ácido, o risco do refluxo é maior. E alguns pacientes têm associado hérnias de hiato, que também são favorecedores da doença do refluxo, mas que não é a maioria. A maioria da doença do refluxo está associado a erro alimentar. Para mim, fazer uma cirurgia de refluxo é simples ou não? É uma cirurgia relativamente simples, é feita por videolaparoscopia. Faz só o furinho. São 4 furos da barriga. Tudo depende do porquê você está indo para a cirurgia. Se você está indo para a cirurgia por uma hérnia de hiato volumosa, onde você está todo o estômago dentro do tórax, o risco cirúrgico é maior. Você vai ter que manipular perto do pulmão. Sim. Agora, se você está indo para a cirurgia por uma doença do refluxo complicada, mas que não tem uma hérnia de hiato grande, é uma cirurgia relativamente mais simples. Opera num dia, normalmente vai embora no outro. E a cirurgia ela consiste que a gente faz uma válvula artificial. Nós pegamos o fundo do estômago e rodamos sobre o esôfago. E tentando refazer o esfíncter inferior do esôfago. E pâncreas, né? Pâncreas assusta um pouco, não assusta? Câncer de pâncreas é aquele que mata mesmo. Como é que a gente pode falar a ação do pâncreas hoje? Toda vez que eu vejo que uma pessoa faz um exame e está com CA de pâncreas, dá um certo medo, né? A gente sabe que câncer de pâncreas é sério. Lógico que tudo depende do tipo histológico do câncer. Sim. Certo? O grande problema dos tumores pancreáticos é o estadio que a gente faz o diagnóstico dessa doença. Exatamente. Normalmente, eles começam a produzir sintomas, seja icterícia, seja dor abdominal importante, quando eles já estão grandes, já estão avançados, e aí a gente, às vezes, não tem a oportunidade de fazer a cirurgia curativa. Hoje, se iniciou a neoadjuvância também nos tumores pancreáticos, que favorecem a diminuição local do tumor para tentar a ressecabilidade posteriormente. Mas são tumores indolentes e normalmente com uma sobrevida e um prognóstico mais curto. Mais curto, exatamente. Principalmente isso. Por conta do estadio que a gente costuma encontrar no diagnóstico. Realmente é uma coisa que assusta ainda um pouco. Por isso que a gente fala tanto de medicina preventiva, né? A gente tem que fazer os exames lá, fazer de vez em quando um exame de imagem, um exame de sangue, para a gente saber a que ponto que está isso e quando conseguir chegar numa forma que se torne reversível. Exatamente. Eu não estou usando a pauta, já viu que eu já pus aqui, mas 20% da população, ela sofre de refluxo. Eu não sabia que era tanto assim. Né? Então, quer dizer, tratamento tem, e no último caso, a gente falou exatamente da cirurgia, não é isso? Exatamente. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao final, que a Tamires está começando a se movimentar lá atrás, e eu queria falar um pouquinho mais da clínica. Me fala, vai abrir quando? Final de março, mês de março? Qual é o nome? A expectativa é que no início de março a clínica esteja inaugurada. A doutora Mônica está junto. Também está junto. A Mônica, eu, o Bruno Barreiro e o Kleber Leandro. A doutora Mônica Moazurana. Eu conheço ela, é uma excelente
profissional, já vi ela ressuscitar vários gordinhos aí, né? Como Ela- chama? Como chama a clínica? A clínica se chama Instituto Gastrobari. Instituto Gastrobari. Então lá, para você que está pensando, para você que escuta para falar cirurgia, se faz, se não faz, não cai em roubada. Como ele falou aqui, existe o quê? O tratamento antes, durante e depois. Em breve, voltaremos aí com mais informações aí da clínica Gastrobari. Ela será aqui em Santos. Tamires, já põe aí no rodapé o Instagram. Eu gostei tanto de bater um papo com esse cara que eu vou ter que chamar ele de novo. Só que a próxima vez ele vai trazer a doutora Mônica, hein? Com Promete certeza. para mim, tá? Prometo. É um prazer, muito obrigado. Prazer o meu, muito obrigado. pela... Beijos em casa, beijos no pai. Pra todo Muito legal mundo você aí. contar a história de como que você veio para cá. Já virei teu fã. Obrigado. Sucesso, viu? Sucesso para nós. Valeu. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.